Bom dia a todos, que tenhamos um dia com muita alegria, trazendo dentro de nós sempre uma esperança num dia melhor, que possamos estar tranquilos, serenos, mesmo diante de toda a pandemia que ainda não terminou. Já tomamos, a maioria já tomou as vacinas, mas precisamos estar atento porque precisamos fazer a nossa parte, colocando a nossa máscara, usando o nosso álcool gel e o distanciamento. Não vamos facilitar, mesmo que tenhamos tomado as nossas vacinas. Então, hoje eu quero falar um pouquinho. Eu quero primeiramente agradecer a casa que me acolhe, para que eu possa fazer o estudo do Evangelho de Jesus e trazer os ensinamentos deles, estudando junto com todos vós. Eu vim trazer o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. E desta forma nós vamos analisar, vamos ver o que o Mestre tem a nos passar diante dos seus ensinamentos. Então vamos elevando nossos pensamentos, agradecendo por mais este dia. Pai amado, eu só tenho que vos agradecer por eu estar junto dos meus familiares, podendo compartilhar a minha vida com todas as pessoas com que eu conheço, para que eu possa levar um pouquinho de amor, carinho a todas as pessoas. Vamos pedindo ao Jesus, nosso Mestre, Deus nosso Pai, que nos dê a todos os dias a sustentação para que possamos fazer essa nossa caminhada com muita força e com muita luz e com muita coragem. E assim quero agradecer também a nossa Mãezinha Santíssima, Maria de Nazaré, que ela possa nos auxiliar em todos os dias de nossa vida. E assim eu vou dar início aos ensinamentos do Mestre. Eu quero pedir a sustentação de toda a espiritualidade maior. Que assim seja. Então eu vou começando a falar, eu não vim destruir a lei. E ele diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhes o cumprimento, porque eu vos digo que em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único iota ou um só ponto. O que ele está querendo nos mostrar? Que tudo que está na lei de Deus será cumprido. Nós querendo ou não, nós fazendo as coisas certas ou não, vai ser cumprido. Tudo o que ele trouxe, todos os seus ensinamentos, nós precisamos seguir os seus ensinamentos, que serão cumpridos a sua lei. Ele diz mais ainda: há duas leis, Moisés. Volto atrás. Essa mensagem está em São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Aí ele diz: Moisés, há duas partes na lei mosaica: a lei de Deus sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar, que ela é estabelecida por Moisés. Uma é invariável à outra. É apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que modifica com o tempo. O que ele vem dizer? Que é a lei civil, ela vai se modificando. Por quê? Porque o progresso vai vindo, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão aprendendo a cada dia que passa que tudo pode ser modificado, essas leis civil. Agora, as leis morais, as leis de Deus, ela não modifica. Ela está ali para que nós possamos cumprir a sua lei diante daquilo que o Mestre nos deixa. E existe também a lei de Deus, que está formulada nos 10 mandamentos. Não dá para mim falar os 10 mandamentos porque o tempo não é meio curto.
Mas a primeira lei dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele não veio destruir a lei. Ele veio cumprir e dar o verdadeiro sentido nessa lei e os deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da doutrina. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, aí é que está a lei dos profetas. É aí que está a lei dos profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão até que seja cumprido o único J. O que você quer? Ele quer dizer que tudo tem que ser cumprido. Nós temos que amar a Deus, temos que amar ao nosso próximo, temos que fazer o que há de melhor para as pessoas. Porque se eu não seguir esses ensinamentos, não adianta nada eu estudar, se eu não colocar em ação. Porque, como diz, a receita, ela já veio. O mestre já nos dá no seu evangelho. Agora nós precisamos colocar no nosso dia a dia. Pois por estas palavras, o céu e a terra não passarão até que tudo seja cumprido. Porque Jesus quis dizer que a lei de Deus ela fosse praticada sobre a terra para toda a humanidade. Porque ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida, ela não está sobre a terra, mas no reino de Deus. Então veja bem, o mestre quer que todo mundo faça parte do seu rebanho, faça parte da sua manada de pessoas que possa estar junto dos seus ensinamentos, das coisas que ele está passando. Não só para uma pessoa que tem um poder aquisitivo ou para outra, não. É para todo mundo. E ele sempre disse as suas leis, as suas mensagens de uma forma simples, para que todas as pessoas pudessem ter acesso, pudessem saber, entender. Porque se as suas leis fossem passadas com palavras difíceis, aquelas pessoas que não têm cultura não saberiam. E ele veio ensinar também o caminho para lá, o caminho que para lá conduz os meios de se reconciliar com Deus. Ele falou tudo mais ou menos explícito, tudo mais ou menos bem conversado, bem falado, explicado, para dar a chave e as ideias, porque não poderiam vir antes de certo grau, não poderia vir antes de certo grau de maturidade do espírito humano. Ou seja, tem que explicar direitinho, mostrar, para dar um certo entendimento para as pessoas, para que elas possam compreender os seus ensinamentos. Porque nós seres humanos, nós temos muita dificuldade em assimilar as coisas de Deus, porque nós achamos que tudo é muito fácil, mas se nós colocarmos no nosso dia a dia as suas leis, nós precisamos de trabalhar o nosso interior, trabalhar muito o nosso interior para que possamos trilhar esses seus ensinamentos, captar esses seus ensinamentos. E ele mostra também que o espiritismo, a ciência e a lei, elas têm que caminhar juntas, porque uma completa a outra. Uma completa a outra, porque a lei de Deus, ela trabalha o nosso espiritual, e a ciência, ela trabalha o nosso físico. Então, ela tem que caminhar junto. Nós já estamos até ouvindo, muitas vezes, os médicos, as pessoas que estão internadas em hospitais, os médicos perguntar se a pessoa tem uma religiosidade, porque quando a pessoa tem uma religião e ela segue uma religião, ela coloca no seu dia a dia, as suas doenças são curadas com mais facilidade. Por quê? Porque ela traz dentro de si a fé, a esperança, a força interior, a confiança
de que tudo vai melhorar. É por isso que a ciência deve contribuir para o desenvolvimento e a ciência também faz o tempo de progredir. Quanto mais nós trabalhamos a ciência, mais nós progredimos. Tanto estudando o Evangelho de Jesus, nós progredimos a nossa parte espiritual. E a ciência nós vamos progredir o nosso físico. E é por isso que nós dizemos que o Espiritismo e a ciência, que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis e a natureza do mundo espiritual e suas revelações com o mundo corporal. Então, elas vêm formar um elo. Uma precisa estar interligada à outra. E o Espiritismo é a terceira revelação. Jesus veio trazer o Consolador prometido. E Kardec, Leon Denis, ele veio trazer a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque é produto dos ensinamentos dados pelo Espírito. O Kardec trouxe realmente mas ele trouxe aquilo que a espiritualidade trouxe para ele, os seus ensinamentos. Ele não trouxe assim aleatoriamente, porque a espiritualidade pediu para ele que fosse trazida para toda a humanidade. E ele diz, eu não vim destruir, o mestre diz, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Então veja bem que os dois vieram, tanto o Kardec como veio cumprir a lei. Ele não veio destruir, porque o Evangelho de Jesus, o segundo Espiritismo, ele foi trazido ou Kardec trouxe com palavras mais simples, para que todas as pessoas pudessem entender com mais clareza. Porque a Bíblia, nós sabemos que o Velho e o Novo Testamento, as palavras são muito rebuscadas, são muito difíceis de nós entendermos. Fica muito difícil de nós decifrarmos. Então, Kardec trouxe de uma forma mais ampla, mais tranquila, e as palavras com mais clareza, para que todas as pessoas pudessem ter acesso, tanto as que têm uma cultura elevada como as que não. E a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana que as leis do mundo material e a lei do mundo moral é tudo o mesmo princípio de Deus. Tudo é o mesmo princípio que é Deus. Então vejamos bem, tanto o Espiritismo como a ciência, ela tem que estar caminhando junto. E nós temos que trazer a inteligência para nós, procurar estudar. Quando ele fala trazer a inteligência, é nós procurarmos estudarmos para a gente entender o que o Espiritismo vem nos trazer, que ele vem nos mostrar, que ele vem facilitar o nosso entendimento, que ele vem mostrar que tudo nós podemos conseguir entender para acompanhar as mensagens do Mestre, os seus ensinamentos. E é desta forma que nós precisamos trabalhar dentro do nosso interior para que a gente possa trilhar esse caminho. E de que forma eu posso fazer isso? Estudando, entrando numa casa, fazendo os cursos, começando a estudar. Sabemos que nós ainda estamos engatinhando para que a gente possa entender realmente os ensinamentos do Mestre. Mas aquilo que nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática. Nós não podemos deixar só, porque ler
ler, estudar, achar bonito no papel é lindo, mas ela não vai fazer efeito na minha vida se eu não colocá-la no meu dia a dia, se eu não colocar ela na minha vida diária. Principalmente os ensinamentos que o Mestre nos traz, que nós precisamos estar a cada dia que passa com a mente alegre, com a mente tranquila e a mudança dos nossos pensamentos, a mudança da nossa maneira de pensar. E eu pesquisando para fazer essa palestra, estava pesquisando, eu assisti uma palestra onde que foi-me indicado o Livro da Esperança, Livro da Esperança. Na lição 1, achei muito, só que ela é muito comprida, vou ler 2 trechos mas ela diz assim: culto espírita. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Jesus, Mateus 5,17. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Capítulo 1, 7. E ele começa assim: o culto espírita, expressando a veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa encontrar o modo de enobrecer com mais grandeza. Ninguém precisa encontrar o modo de engrandecer com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe a força e substância da própria vida. E aí ele diz um pedacinho que é assim: a mãe aceitará os encargos e os sacrifícios do lar, amando, auxiliando a humanidade no esposo, nos filhos que a sabedoria divina lhe confiou. O que ele vem nos mostrar? Que para nós fazer o culto espírita, nós também teremos que aceitar os sacrifícios do lar, com todos os problemas, com todas as alegrias, com tudo que o lar traz para dentro de nós, para que nós possamos colocar a sabedoria divina que o Mestre confiou dentro de nós. E agora eu vou ler a próxima, que eu achei muito lindo. Um médium será sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter-se os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O que ele está querendo mostrar aqui? Que nós não podemos colocar a nossa mediunidade como se fosse um profissionalismo. Nós temos que usar a nossa mediunidade para trabalhar para a espiritualidade, para trabalhar para o Mestre Jesus, não transformar em profissionalismo. Porque nós vemos que muita gente que tem mediunidade, ele transforma a sua mediunidade em profissionalismo. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que se unem às instruções de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. À vista disso, dispensando de convenções e realismo, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e o sentimento para que possamos servir na construção do mundo melhor. O que vem nos mostrar essa lição? Que nós temos que trabalhar no nosso interior tudo isso com humildade, temos que colocar tudo em dia e trabalhar para a espiritualidade,
para que a gente possa transformar um mundo melhor. Se eu não posso ajudar o meu irmão de alguma forma, eu preciso de ajudar de que forma? Mandando vibrações, eu preciso estar colocando o Evangelho de Jesus no meu dia a dia, colocando os seus ensinamentos. E o que significa colocar os seus ensinamentos no dia a dia? Quando as pessoas vêm nos procurar precisando de ajuda, se nós pudermos ajudar, se as pessoas estão. O que nós não podemos é interferir na vida das pessoas, querendo que ela seja aquilo que nós somos. Nós precisamos respeitar, para que a gente possa construir esse mundo melhor. Vamos fazer a nossa parte. Eu preciso trazer dentro de mim toda essa religiosidade, todos esses ensinamentos, colocar no meu dia a dia, que através do meu exemplo eu possa abranger a todas as pessoas. Não é impondo, não é? Porque o mestre, ele espera de nós que façamos as coisas com tranquilidade, que não sejamos invejosos, que não sejamos egoístas, querendo as coisas só para nós, procurando fazer o nosso melhor. Sabemos que estamos numa fase de transição do planeta e que está todo mundo ansioso de uma certa forma, mas nós precisamos procurar manter o nosso equilíbrio, manter a nossa religião, manter o nosso foco no amor, na caridade, na humildade, na paciência, para que possamos trilhar o caminho do Mestre, o caminho de Jesus. E procurar fazer do nosso dia a dia, como diz, fazer da nossa vida humana uma vida divina. De que maneira? Procurar bons pensamentos, boas palavras, fazer o bem sem olhar a quem. Muitas vezes você faz o bem, as pessoas não entendem, não te agradece, não tem problema. O importante é que nós fizemos a nossa parte. Como ele diz aqui, a cada um será cobrado. Vai ser até o último centil. E é isso que o Mestre espera de nós. Que nós não destruímos a lei dele, cumprimos a sua lei, os seus mandamentos, trazendo os seus mandamentos no nosso dia a dia, em todos os dias de nossa vida. Fazendo a nossa parte, como filhos de Deus, que é isso que ele espera de nós. Ele nos colocou aqui nesse planeta só para ficar tocando flauta e ficar dormindo. Não, ele nos colocou para que a gente pudesse propagar o seu nome, propagar a sua religiosidade, a sua religião. E é isso que nós temos que fazer, propagar a religião do Mestre. Com amor, com caridade, com humildade, com benevolência, sem estar sendo humilde. Quanto mais humilde nós formos, melhor nós seremos. Tanto na nossa família, aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós passamos. E é isso que o Mestre espera de cada um de nós. Eu quero agradecer a toda a espiritualidade. Espero que eu possa ter passado um pouquinho dos ensinamentos do Mestre, e só tenho que vos agradecer, Pai amado, Mestre amigo, e agradeço por este dia, por esta oportunidade que vós tem me dado. E eu tenho certeza, Pai, que trilharei o seu caminho da melhor forma possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre. E eu desejo a todas as pessoas uma feliz semana. Que Deus possa estar dentro do lar de cada um, dando muita luz, muita paz e muita esperança no nosso amanhã melhor. Que possamos trazer dentro de nós os seus ensinamentos e colocá-los no nosso dia a dia, para que possamos nos tornar pessoas cada vez melhor. Sabemos que não é fácil, sabemos que temos que trabalhar incessantemente,
os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes e as nossas boas ações. Graças a Deus.